Que Deus abençoe o teu dia. Receba a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz hoje, porque vamos acompanhar a história de Davi e o gigante. Você sabe o nome dele? Quem falou Golias acertou. Olha, essa história, ela é maravilhosa. Veremos um momento em que Davi foi ungido como rei e depois lutou contra o gigante e venceu para a glória de Deus. Olha, não perca essa história de jeito nenhum, hein? Fique conosco até o final. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Aminadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então fez passar Jessé a Samá, porém disse o Senhor: tampouco a este tem escolhido. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul,
Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós serei por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi: Toma, peço-te, para teus irmãos, um éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-lo-ás ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, e ver-se-á se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã, e deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo?
E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme àquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se dos filisteus. O filisteu, porém, vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-á, e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe tirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe escravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com a funda e com a pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho
de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Israel, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre o homem de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. E sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si, e pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu, e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo de Merabe, filha de Saul, que devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher de Adriel, Meolodita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. O que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe a darei, para que lhe sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os teus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu, homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios dos filisteus, para se tomar vingança dos filisteus, os seus inimigos.
porquanto Saul tentava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios, e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você é novo por aqui. Fique conosco até o final. Deus abençoe.